gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, comentou a ação da Polícia Federal que prendeu suspeitos de planejar ataques contra judeus no Brasil. Pelas redes sociais, o gabinete de Netanyahu diz que a Agência de Inteligência de Israel trabalhou em conjunto com autoridades internacionais e brasileiras para impedir um ato terrorista contra judeus no Brasil. O gabinete do premier chama o Hezbollah de organização terrorista dirigida e financiada pelo Irã. A Agência de Inteligência de Israel, Mossad, agradeceu aos serviços de segurança brasileiros e disse que o ataque planejado tinha como alvos israelenses e judeus aqui no nosso país. O comunicado diz ainda que o Hezbollah e o Irã continuam a operar em todo o mundo e que Israel continuará trabalhando para frustrar esses esforços. Nesta quinta-feira, o ministro da Justiça, Flávio Dino, rebateu as informações ou as afirmações feitas pelo gabinete do primeiro-ministro de Israel. Segundo Dino, a operação, que foi conduzida pela Polícia Federal, teve como base provas analisadas exclusivamente pelas autoridades brasileiras. Uma investigação brasileira, que se processa sob supervisão do Poder Judiciário, já concluiu pela responsabilidade de um grupo de pessoas ou de países, isso é uma ingerência indevida. E por isso mesmo, fiz questão de deixar claro que, como ministro da Justiça, é minha obrigação dizer que a Polícia Federal não tem lado. E a Polícia Federal, portanto, e o Ministério da Justiça não admitem qualquer tipo de opinião, antecipação, veredito sobre aquilo que a Polícia Federal ainda está investigando. Portanto, é uma atitude de proteção da isenção da Polícia Federal. Aí a fala de Dino. Silvio Navarro, boa noite, bem-vindo, prazer estar com você ao seu lado. Dino desmentiu Netanyahu, então, Silvio? Bom, boa noite, Adriana, Ana, querida, meu amigo Rodrigo Constantino, meu irmão Augusto, boa noite, Piotr, boa noite para quem nos acompanha do outro lado da tela. Bom, o Flávio Dino resolveu criar mais um problema diplomático para o Brasil, agora com Israel em meio a uma guerra em curso no território de Israel contra os terroristas do Hamas. E a notícia desta semana foi justamente a participação, o apoio desse outro grupo terrorista, o Hezbollah. É um grupo que nasceu na década de 80, na Guerra Civil Libanesa, e já produziu diversos atos terroristas em várias partes diferentes do mundo. Tem influência especialmente aqui, na Tríplice Fronteira, na nossa América Latina. Por exemplo, em 1992, um ataque terrorista contra judeus deixou 30 mortos em Buenos Aires. O Hezbollah está presente no Brasil até nas camisetas de assessores de parlamentares do PCdoB do Maranhão. PCdoB do Maranhão, Flávio Dino, não é mera coincidência. Esse assessor, que nós citamos várias vezes aqui no programa, lembramos dele ontem, trabalhava com o Márcio Gerri, um deputado amigo do Flávio Dino. Agora, a Mossad, que é o serviço de inteligência israelense, um dos mais preparados e qualificados, reconhecidos do mundo, alertou a Polícia Federal do senhor Flávio Dino, que talvez não tivesse conhecimento dessas informações, que foram aliciados 2 brasileiros aqui dentro do nosso território para provavelmente cometer atos terroristas contra a comunidade judaica. E aí o senhor Flávio Dino, 24 horas depois, resolve reagir e, repito, criar um problema diplomático mais uma vez para o Brasil. Qual o motivo? Qual o pano de fundo? O pano de fundo foi a presença ontem no Congresso Nacional do embaixador de Israel, que acabou se encontrando, não intencionalmente, não foi um encontro marcado, com o presidente Jair Bolsonaro, que também estava em Brasília por conta do desenrolar da reforma tributária que vocês acabaram de comentar. E para este governo que alimenta o ódio ao, abre aspas, bolsonarismo, o vilão desde sempre, qualquer pessoa que se aproxime do presidente Jair Bolsonaro e durante os 4 anos de governo ele manteve uma estreita relação de cooperação e amizade com Israel, esteve com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, qualquer pessoa que se aproxime do presidente Jair Bolsonaro torna-se evidentemente persona não grata. Então, nós temos essa reação hoje do ministro Flávio Dino. Pois bem, finalizo
complementando algo que já foi dito também ontem aqui em relação ao Hezbollah. É preciso, já que o senhor Flávio Dino não quer mais a cooperação de ninguém, que apresente resultados concretos do que já foi feito até hoje, por exemplo. Eu vou pedir para a nossa produção colocar na tela. Eu queria citar uma reportagem antiga que mostra as raízes do Hezbollah, especialmente do Irã, porque o Irã está por trás da ação do Hezbollah, que é libanês. Isso é uma reportagem do brilhante jornalista Leonardo Coutinho, feita na revista Veja em 2018. E ele descobriu que o Irã mantinha um consulado fantasma na cidade de São Paulo, né? Ou seja, o que seria um consulado fantasma que sequer o Itamaraty tinha conhecimento? Essa revelação, olha, até consta ali na linha fina, né? De que o país tem uma representação diplomática que nem o Itamaraty conhecia, está em relatório sobre operações irregulares do Irã na América Latina, e isso vem na esteira de documentos que pertenciam a Alberto Nisman. Aí já vai muito longe na história, é aquele procurador argentino que foi assassinado. Pois bem, o Irã está aqui. Aliás, o Irã, finalizo, Adriana, esteve aqui em fevereiro, quando atracou no Rio de Janeiro um porta-helicópteros e uma fragata que, segundo Elizabeth Begley, que é a embaixadora americana, foram utilizados no passado para atos terroristas. O governo Lula achou que tudo bem. Preocupante. Rodrigo Constantino, ministro da Justiça, tem dado declarações diárias que repercutem mal, hein, Consta? Mas nenhuma grande surpresa, né? Eu acho que o Silvio já tocou no ponto que eu queria trazer e que, aliás, já adiantando, é o tema da minha coluna da Revista Oeste dessa semana. Quem acompanha com um pouco mais de atenção a história vai ver elos profundos entre comunistas e terroristas palestinos. Aquele famoso Chacal, né, o Carlos, que virou filme, que buscou refúgio em Cuba, ele era da FLPL, ele era da turma ligada à Frente de Libertação dos Palestinos. Ele era uma espécie de marionete do Fidel Castro. Né? Então, está tudo meio que conectado. O Brasil, com o Lula, com a volta do ladrão à cena do crime, como diria Geraldo Alckmin, e toda essa turma tucana que fez o L para salvar a democracia, o Brasil hoje flerta com o eixo do mal, abertamente. Fez pressão para colocar o Irã nos BRICS. O Irã, que é o país que financia o Hezbollah e financia o Hamas. Então, as coisas precisam ser ditas. Tem elos também sendo avaliados entre o Hezbollah e o PCC, traficantes do Rio de Janeiro também. Então está tudo meio dentro de um diálogo cabuloso, se é que vocês me entendem, né? Então é mais ou menos isso. Nós estamos com um governo hoje afundando o Brasil não só na economia, como moralmente, né, em todos os aspectos. Corrupção, tudo de volta, o Brasil voltou, e no âmbito internacional somos agora sim um pária. O Ocidente está olhando assustado, né? O próprio governo Joe Biden, que tem lá os seus xiitas também dentro do partido, né? Um núcleo menor, mais barulhento, ele deve estar olhando e falando, meu Deus, eu apoiei isso aí, né? Mas é o que é. A turma do PT alimenta há muito tempo um anti-americanismo infantilóide, doentio, e que inclui Israel nesse rol de inimigos. E, por outro lado, simpatiza, passa pano, relativiza diante do terrorismo mais abjeto, monstruoso que se tem conhecimento, que é esse do Hamas, que degola crianças, mutila idosos, estupra meninas, e vai lá um bando de esquerdinha no Congresso fazer campanha pró-Palestina, na verdade pró-Hamas. E o nosso ministro da Justiça, em vez de agradecer o esforço da Mossad, né, ele vai lá e dá uma cutucada totalmente desnecessária. É porque ele tem lado nessa história, e não é o lado de Israel, e não é o lado dos Estados Unidos, e não é o lado do Ocidente. O Brasil hoje, sob o PT, flerta cada vez mais com o terrorismo internacional. Isso precisa ser dito.